Graça e paz, igreja, amém? Antes de qualquer coisa, aí onde você está mesmo, curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós apresentamos, meu Pai, os próximos minutos, Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha, Senhor, preencher todos os vazios existenciais, Senhor, em cada pessoa que aqui está, Pai. Nós repreendemos, Senhor, toda falta de atenção. Nós repreendemos, Senhor, toda recriminação e apresentamos, Senhor, cada vida que aqui está. Que antes de qualquer palavra possa chegar aos ouvidos, o Senhor aí já esteja ministrando aos corações. Amém. Amém? Quem estava aqui ontem à noite? Pois então, o Vinícius ontem falou sobre o cumprimento de promessas, não foi? E você chegar até o fim da promessa, você finalizar o seu propósito. E há mais ou menos 2 semanas, o Senhor tem falado muito comigo a respeito de frutificar e dar frutos. E eu tenho conversado com o pessoal da célula, tenho conversado com as demais pessoas que lideram a célula comigo. E antes de qualquer coisa, a gente tem que saber o que significa frutificar, o que significa dar frutos. Se a gente fosse trazer para hoje o frutificar, o dar frutos, a gente poderia dizer que seria a palavra resultados, né? A Bíblia, cada vez que passa, ela vem trazendo novas atualizações, vem trazendo uma série de mudanças nas palavras. Antigamente, lá em Provérbios, no texto anterior, a gente encontrava o seguinte: mais vale ter o bom nome do que ter muito azeite. Porque naquela época, o azeite, ele era riqueza, ele era moeda de troca. O azeite era usado para diversas coisas. O azeite era usado para cozinhar, o azeite era usado... E muita coisa vem sendo atualizada, né? Mas o que é interessante é que, se nós contextualizarmos a palavra dar frutos, e a Bíblia fala que nós devemos dar frutos, e frutos que permaneçam, ou seja, nós não podemos dar frutos que vêm e vão, eles precisam estar presentes, né? Não pode ser uma coisa inconstante. Nós precisamos sempre ter isso em mente, que o nosso fruto, ele precisa ser constante. Um tempo atrás, o ano passado, eu estava na faculdade e nessa época estava perto de ter aquela festa do meio médico. Quem está no 6º semestre sabe que houve essa festa. E eu ficava falando para o pessoal que não poderia ir e tal, que tinha um compromisso aqui da igreja. Aí chegou um colega e disse assim: olha, Ícaro, eu acho muito interessante você não participar da festa. Eu acho interessante e eu acho que também é muito difícil para você. Você é um jovem, não curtir, digamos, os prazeres, né, que a vida propõe. Eu pensei sobre aquilo e respondi para ele a seguinte coisa: eu amo e sigo a Jesus porque no dia que você estiver passando por problemas, no dia que você estiver passando por algumas situações, poucas são as pessoas que vão estar do seu lado. Poucas são as pessoas que vão estar do seu lado. Quando você tem uma certa condição financeira, incrível, você tem diversos amigos, você passa por momentos felizes com essas pessoas. Mas a partir do momento que você passa a ter algum deslize aí na vida financeira, você passa a, digamos, ter um problema financeiro, muitos desses amigos não vão estar com você, né? Então, o que é que acontece? Deus nos tirou de todo o lamaçal do nosso pecado, nos tirou de diversas situações que nós nos encontrávamos, né? Ele fez a única coisa que ninguém poderia fazer por nós, que era nos perdoar. Ele olhou para você e disse: olha, eu lhe perdoo. Não importa o que você fez, não importa o seu passado. Então, como você, nós podemos desacreditar ou deixar de mão a única pessoa
que acreditou em nós, que foi Jesus. A única pessoa que acreditou em nós. Porque quando você estava passando por situações, todo mundo queria distância de você, né? Às vezes quando você passou por diversos problemas, passou por tudo isso, as pessoas sumiram, né? Hoje, por exemplo, você está aqui na igreja, você está caminhando com Cristo e acredito que você tem algo a mostrar. E essas pessoas ficam o quê? Essas pessoas se aproximam de você possivelmente, porque você tem algo a mostrar. Você tem algo a falar para essas pessoas. Essas pessoas ganham algo com você. Eu não quero dizer que só, o que eu estou querendo dizer não é que só as pessoas que têm algo a mostrar é que frutificam, que tudo isso. Mas que é super importante a gente notar que foi Jesus, o único, que esteve do nosso lado, independente das circunstâncias que a gente estava. Porque se tem uma coisa que você precisa saber é que Satanás, quando ele te lembra do passado, porque ele só se lembra do passado, ele faz você se remeter ao passado, porque ele gosta de lhe acusar. O ser humano, ele só te vê no presente porque ele é limitado. Agora Jesus é o único que lhe vê no futuro. É o único que diz: eu já sei quem você será nos próximos meses. Eu sei quem você será nos próximos anos. E você pode ter certeza que você não vai ser a mesma pessoa que você se encontra hoje. Amém? Então, eu nunca vi Jesus amaldiçoar uma prostituta, eu nunca vi Jesus amaldiçoar um mendigo. Mas uma árvore sem frutos, ele olhou e amaldiçoou. Estava vindo Jesus de Betânia para Jerusalém, ele olhou para uma figueira e disse: tenho fome, vou comer um figo. E a figueira não tinha figos. E deu uma desculpa boa. Não era época de figos. Não era época de figos. Porque sempre nós temos uma desculpa para dar para o Senhor. Sempre nós temos uma desculpa para dar ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa. Deus lhe tira de todos os seus fracassos, mas nunca das suas desculpas. Você pode passar por diversas situações, mas não dê desculpa ao Senhor. Amém? Então, nós devemos saber também que o seu futuro, ele não é medido apenas pelo culto, não é medido apenas pelo momento que você está aqui na igreja. O seu futuro é medido todos os dias. Porque quando você está aqui na igreja, é muito fácil. O problema é se eu sou essa mesma pessoa lá fora. Essa é a questão. Aqui eu adoro, aqui eu recebo, aqui acontecem diversas coisas. E na terça-feira, que o dinheiro faltou para você, na quarta-feira, que você ficou chateado com alguma coisa, no dia da semana mais à frente, que você recebe o convite que você sabe que não pode aceitar. Então, nós perdemos a oportunidade de dar frutos no reino de Deus, porque nós não nos atentamos para a instrução que está associado a cada promessa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: antes de cada promessa, há uma instrução. Nós vamos ler agora Gênesis 12. Gênesis 12 aqui, para facilitar. O princípio, olha. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí vai entrar a promessa: e te far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amaldiçoarei quem te amaldiçoa e abençoarei quem te abençoa. Antes de cada promessa há uma instrução. Nós percebemos aqui, antes da promessa houve uma instrução, né? Então, o que acontece muitas vezes é que nós não temos o mínimo de pensamento crítico. O que é pensamento crítico? É eu duvidar de certas emoções, é eu criticar meus próprios pensamentos. Isso é pensamento crítico. É eu ler a palavra e contextualizar ela para saber se realmente é aquilo que eu entendi. Eu procurar ler antes os versículos anteriores, procurar ler os versículos mais à frente,
e tentar compreender bem tudo isso. Isso é ter pensamento crítico. Então, o que acontece muitas vezes é que nós não temos pensamento crítico porque a gente acha que é rebeldia ter pensamento crítico. Quando nós duvidarmos de alguma coisa, não é duvidar para compreender algumas coisas que nós não entendermos, é tentar ler a Bíblia contextualizando, ler aprendendo o que realmente está sendo dito e não enfocar apenas num versículo chave, sem saber o que teve antes, o que teve depois. Então, o que acontece muito é que ultimamente a nossa geração está vivendo uma geração de arrepios, de momentos. Nós estamos vivendo momentos em que está banalizado, tipo, a palavra de Deus. Nós estamos vindo à igreja, estamos lendo a palavra, mas não sabemos o que está sendo dito. A gente não está aprendendo bem o que está sendo dito. Isso é muito complicado, porque Deus lhe dá promessas, Ele cumpre suas promessas, Ele coloca sementes na sua vida, mas ao menos Ele quer que você regue elas, porque Deus pensa em você, mas Ele não pensa por você. Deus, por fé, Ele pode lhe dar um casamento maravilhoso, mas Ele nunca vai poder cuidar do seu esposo e da sua esposa por você. Isso é seu papel, é você fazer isso. Então o que é que está acontecendo? Nós estamos esquecendo da palavra de Deus, estamos enfocando apenas no que nós vemos numa palavra, no que nós assistimos um vídeo, no que o nosso vizinho falou, no que nós lemos num livro, e esquecemos da fonte que é a palavra de Deus. Esquecemos da fonte que é a palavra de Deus. Então a gente tem que ir na fonte, que ela é limpa, cristalina, sem mistura. Então, vamos ler agora Lucas, capítulo 2, versículo 47. Diz assim: e todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e de suas respostas. Vamos agora ao 42, do mesmo capítulo. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém. Quando a Bíblia cita números, a numerologia da Bíblia, quando ela fala, ela quer dizer algo para a gente. Por que 12 anos? Usando agora o pensamento crítico, né? Por que 12 anos? Por que foi citado 12 anos? Porque é o seguinte: um homem só tem responsabilidade de homem em Jerusalém ao cumprir os seus 13 anos de idade. Então a Bíblia queria deixar claro que Jesus era um menino. No entanto, sendo ainda um menino, ele foi encontrado não no hospital, não numa pracinha, mas ele foi encontrado discutindo com os doutores da lei. Para quem sabe, isso era praticamente impossível de acontecer, porque os rabinos da época, eles não perdiam tempo com leigos e com pessoas que não faziam parte de suas escolas, muito menos doutores da lei, que é uma classe acima do rabinato. Então, essas pessoas estavam impressionadas com a inteligência de Jesus, e não com os milagres que ele desenvolvia, que ele fazia. Porque se ele iniciasse com milagres, que novidade teria? Israel foi uma nação que nasceu em milagres. Eles viram o mar se abrir, né? Eliseu e tantos outros já haviam feito milagres. Jesus não foi o primeiro e nem foi o último a realizar milagres. Então eles estavam impressionados com a inteligência de Jesus e não com outra coisa, porque a inteligência de Jesus era algo incomum e ele deixou à nossa disposição tudo o que ele tinha. Infelizmente nós enfocamos apenas no poder de Jesus, porque a fé, ela só passa a valer quando nós temos um impossível. Antes de ser um impossível, Jesus nos deixou ensinamento para poder vencer tudo isso. Certo? Você já parou para pensar o que se passava na cabeça de Jesus, passava na mente de Jesus 12 horas antes dele morrer? Porque Jesus sabia que ia morrer. Toda pessoa que sabe que está condenada à morte, ela passa a sofrer, ela não pensa em outra coisa. Ela pensa apenas nessa situação, no que vai se suceder, na morte dele. No entanto, Jesus, 12 horas antes, estava ensinando os discípulos.
Pedro estava cortando a orelha de Malco no Getsemane, e Jesus estava colando a orelha e dizendo: Pedro, quem vive pela espada morrerá. E assim era Jesus, independente de qualquer coisa, ele estava ensinando, porque o propósito de Jesus na terra foi ensinar. Diversos versículos nós vemos que o propósito, a ideia de Jesus sempre foi ensinar. Jesus, saindo da Galileia, foi ensinar em Nazaré. Jesus foi ensinar em sinagoga tal. E assim é o propósito de Jesus. Então nós podemos concluir que desde muito cedo Jesus sabia o propósito dele. E o primeiro propósito, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para vocês é que nós precisamos descobrir o nosso propósito. Porque tudo gira em torno desse propósito de vida nosso. Todas as coisas acontecem mediante esse propósito que nos é incumbido. Aí por isso que acontece muitas vezes, Deus abençoe que aqui não tenha, mas acontece muitas vezes em muitas igrejas, problemas, picuinhas, fofoquinhas, porque você passa a se comparar com o propósito de uma pessoa que não tem nada a ver com você. Você passa a se comparar com pessoas que não tem nada a ver com o seu propósito. Então, o que acontece muito é que quando você descobre esse propósito, nas semanas seguintes, no mês seguinte, você já posta no Facebook: glória a Deus que eu descobri o meu propósito, né? Você perde essa essência de guardar essa instrumentação, tudo isso, né? O que acontece? Jesus, ele descobriu desde cedo que o propósito dele era ensinar. E o tempo vale muito para o Senhor. Por isso nós devemos nos guardar no tempo. Jesus, quando estava na tentação, no deserto, Satanás levou ele no alto do monte, mostrou todas as nações e disse: olha, tudo isso eu lhe dou, se prostrado me adorar. Porque para Satanás, o que importa é que você cumpra fora do tempo, que é para o Senhor cortar a ligação de ela com você. Ele não cumpre, ele não promete, o Satanás não promete outra coisa, não. É o que Deus havia prometido para você mesmo. O Senhor promete o seguinte: ele vai ser médico? Vai. Então vou fazer o seguinte: ele vai ter um grande hospital daqui a 40 anos. Depois do fruto de trabalho de 40 anos, ele vai ter um grande hospital. Aí vem Satanás e faz o seguinte: prometeu um grande hospital, né? Eu dou em 2 anos. Eu dou em 2 anos esse hospital a você. Ele fornece estratégias para que você fuja da ligação com Deus, para que você possa encontrar o princípio, para que você possa encontrar o princípio, perdão, e fugir do elo com Deus. O que acontece é que nós não nos atentamos, que nós precisamos ter a fé completamente no Senhor. Nós precisamos lembrar que, independente da circunstância que a gente se encontra hoje, Jesus vai dar discernimento em tudo. Jesus vai nos dar alternativas para vencer todas essas coisas. Deus estava exclusivamente direcionado ao seu propósito. E o terceiro ponto que nós podemos concluir é o seguinte: depois de um treinamento, porque Jesus, depois de ser batizado por João Batista, começa um prazo dele. 3 anos e meio ele tinha para cumprir o seu ministério. Até Jesus cumpriu prazos. Aí muitas vezes nós não queremos cumprir prazos. Existe prazo para tudo. Existe prazo para as coisas da igreja, prazo para o pagamento, prazo para desenvolver suas atividades. Aí você não quer ter prazo. Até Jesus teve prazo, ele teve que cumprir prazo. Então, dar frutos no reino de Deus não é questão de status, é questão de sobrevivência. Nós precisamos ter um fruto para mostrar. Se Jesus passar por nós e nos pedir um fruto, temos que ter um fruto para mostrar. Ai de nós se não tiver um fruto. No quarto ponto que Jesus fez na caminhada do seu ministério foi montar uma equipe.
Ele podia muito bem estalar o dedo, ele não precisava montar equipe nenhuma, ele era suficiente para desenvolver todas as coisas, mas a ideia dele é que nos deixasse um entendimento, nos deixasse um aprendizado, para que quando fôssemos desenvolver alguma coisa, poderíamos montar uma equipe. Eu estou aqui ministrando, mas teve uma equipe que trabalhou para colocar as cadeiras, tem outra equipe no data show, outra equipe na mesa de som. Deus nos deixou esse ensinamento que poderíamos montar uma equipe para desenvolver as coisas melhor. E essa equipe nem sempre ela vem bem preparada não, viu? Ela sempre pode haver um defeito, sempre pode haver um defeito. Vem um Judas que trai, um Pedro que grita com os outros. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus como montar, como direcionar a nossa vida. Mas só que tem uma coisa: foram essas pessoas que levaram o Evangelho 2000 anos depois até Santa Cruz de la Sierra. 12 pessoas com defeitos, 12 pessoas com passados, mas que foram treinadas e fizeram a história acontecer. Fizeram a história acontecer. Nós sempre lembramos do Jesus com olhos de fogo, pés de bronze, que é muito bonito de fato, mas nós esquecemos que vamos ver Ele assim por toda a eternidade. A gente precisa saber, a gente precisa ter a consciência de que esta terra é o caminho até o céu, e nós precisamos passar bem por esse caminho. E se você não passar bem por esse caminho, o que é que vai acontecer? Né? Falta 40 anos para você morrer às vezes, 40, 50 anos, uns mais, outros menos. E aí, durante esses 40 anos, como é que vai ser? Basta crer em Deus e ser batizado, nós iremos para o céu. Deus nos deixou o princípio, nos deixou o ensinamento. Não importa se você é rico, se você é pobre, creio em Deus e ser batizado, vai para o céu. Então por que não ser rico? Por que não ter uma subsistência melhor? Nós precisamos sempre procurar ter o melhor. Porque aceitar Jesus é uma coisa, e os princípios são... Aceitar Jesus é uma coisa e princípio é outra coisa completamente distinta. Quando você aceitou Jesus, parabéns, está salvo. Está salvo. Se não cometer nenhuma besteira daqui para frente, nesse tempo, você vai para o céu. Amém? Jerusalém era uma cidade onde estavam todos os holofotes. Estava o sinédrio, estavam os políticos, estavam todas as coisas. Mas Jesus escolhe o quê? Cafarnaum para iniciar o seu ministério. Uma cidade que ninguém sabia, mas que era no meio, um ponto de encontro para diversas locomotivas. Várias pessoas passavam por ali, viam o que Jesus realizava, e então passava esse ensinamento, o que viam, para todos os lugares. Jesus foi inteligente ao montar o seu ponto de encontro ali em Cafarnaum. Um tempo que não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha rede social, Jesus precisava encontrar uma forma de difundir o seu ministério. E ele usou uma coisa muito importante, que ele dizia o seguinte: ele acabava de sarar o aleijado, dizia: uma coisa eu lhe peço, não fale para ninguém que fui eu que te curei. O versículo seguinte diz o seguinte: e sua fama percorreu até a Síria. Jesus era inteligente, porque a partir do momento que ele pedisse para ninguém falar nada, a partir do momento que ele dissesse, não fale que fui eu, toda pessoa vai falar. Era algo estranho, as pessoas iam dizer, iam falar, e assim a fama de Jesus começou. Nós precisamos nos atentar o nosso propósito e ter o cuidado de não difundir o nosso propósito mais adiante. O que é que eu quero dizer?
nós precisamos ter controle da nossa boca. E eu tenho aprendido muito sobre isso. Ter controle sobre a fala, ter controle com o que nós conversamos. Porque muitas vezes nós passamos por maus situações, por maus bocados, por nossa boca, pelo que nós falamos. Nós ganhamos inimigos antes do tempo, né? Pilatos dizia: você é o rei dos judeus? E Jesus dizia: você que está dizendo. Os fariseus: então você é que é a pessoa, o Messias que estava por vir sobre Israel. A Bíblia fala que não tendo o que falar, não tendo o que dizer, ninguém falou mais nada. Outra coisa que eu quero dizer também é a diferença entre José e Jesus. José descobriu o seu propósito, descobriu que iria governar. Aí ele gritou aos 4 ventos: vou governar. Reuniu sua família: olha, vou governar, todo mundo vai se prostrar aos meus pés, vai acontecer isso, tal, tal, tal. Ele não estava mentindo não, era verdade. Só que o que acontecia é que ele estava falando antes do tempo. E isso é o que nós devemos aprender, que para tudo existe um tempo. Nós precisamos ter cuidado com a nossa fala, nós temos que ter cuidado com o que nós fazemos, com nossas condutas, para que nós possamos ter dias melhores. Amém? Então, a única coisa que você deve fazer é falar de Jesus. Você não cale sua boca, fale de Jesus aos 4 ventos. Agora, devemos ter cuidado de falar sobre os nossos propósitos, sobre os nossos projetos. Amém? Fique de pé onde você está. Feche seus olhos. Eu não sei onde você... Eu não sei qual é o seu propósito, se você tem dado frutos na casa de Deus, se você não tem dado frutos na casa de Deus, se você tem realmente entendido o propósito de Deus para a sua vida, se você tem murmurado a Jesus por não ter realizado. Muitas vezes você não sabe que as coisas não aconteceram na sua vida porque a sua boca não permitiu, porque você conseguiu inimigos antes do tempo. Então, siga Jesus, leve Jesus como ensinamento, tenha Ele na sua mente sobre todas as coisas. Lembre do projeto dele para a sua vida. Lembre que cada princípio sempre há uma instrução. Você precisa cumprir a instrução em todas as coisas. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com teu rio que traz vida. Respire Deus, respire Deus. Tenha Ele como ensinamento. Tenho as palavras certas a dizer pra provocar. Ele tinha como fazer todas as coisas. Querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Coloca a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu entendi o propósito, a fidelidade. Eu entendi, Senhor, que é necessário, Senhor, dar frutos na tua casa. Eu entendi, Senhor, que dar frutos não é questão de status, mas é questão de sobrevivência. Eu entendi que é preciso dar frutos, Deus.
Vem, Senhor, dar-me estratégias. Vem, Senhor, me mostrar caminhos pelo qual eu preciso caminhar. Vem mostrar, Senhor, as maneiras possíveis para que eu possa chegar ao meu alvo. Eu te aceito, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga o meu nome do livro da morte. Senhor Jesus, você que entendeu isso, você que está querendo aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que entendeu que precisa dar frutos na casa de Deus, vem à frente. Nós vamos orar por você. Não importa. Não importa. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Não importa quanto tempo essas promessas precisavam se cumprir na sua vida. Não importa. Tome a atitude de vir à frente. Tome a atitude de procurar o Senhor. Tome a atitude de procurar os frutos que o Senhor tem para lhe dar. Peça ao Senhor que Ele lhe dê estratégias para seguir mais à frente. Ele vai lhe dar estratégias para seguir mais à frente. Você vai sair vencedor independente da circunstância que você está. Como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu Espírito, derrama o
Jesus. Aqui estão seus filhos, Senhor, que entenderam que precisam dar fruto, Senhor, na tua casa. Ó Pai amado, dá estratégia, Senhor. Ajuda o Senhor a vencer, Senhor, independente de qualquer circunstância que eles estejam passando. Ó Pai, ajuda eles, Senhor, dá forças a todos aqueles, Senhor, que por medo, Senhor, pelo problema está impedindo, Senhor, de realizar, dele chegar mais além, Senhor. Esse problema impede, Senhor, dele chegar mais além. Que o Senhor esteja, Senhor, dando conforto. Que o Senhor esteja, Pai amado, abençoando todos eles, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, trazendo um renovo. Que o Senhor esteja, Senhor, ministrando os corações, Pai, que aqui está. Ó Pai, abençoa o Senhor. Abençoa o seu futuro, Pai. Abençoa os próximos anos, os próximos meses. Ó Pai, que eles possam, Senhor, frutificar na tua casa e possam exemplificar isso, Senhor. Dá entendimento, Senhor, da palavra, Senhor. Que eles possam, Senhor, ler a Bíblia, Senhor, e possam entender o que está sendo dito. Ó Senhor, tira, Senhor, toda a falta de entendimento, toda a falta de entendimento da palavra. Faz com que eles consigam, Senhor, aprender, Senhor. Que eles consigam, Senhor, desenvolver na tua casa. Tu és santo, Senhor, neste lugar, Pai. Abençoa, Senhor, poderosamente. Como a grade um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolve, Jesus. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Seja cheio, seja cheio, Derrama o teu cheio de Deus. Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama, Jesus, o teu Espírito, o teu Espírito. Amém? Que o Senhor esteja com você, independente das circunstâncias. Que o Senhor seja o seu alvo principal. Que você leia a Bíblia e aprenda o que está sendo dito. Que você possa transmitir o amor de Cristo a todas as pessoas. Que você possa entender que temos que ter o controle da nossa fala. Amém? Deus abençoe você poderosamente.